Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese, livro básico da doutrina espírita. Estamos no capítulo 2 da Gênese segundo o Espiritismo, que trata de Deus, né? Trata da natureza de Deus, né? E a natureza divina nós lemos então até o item 14 e vamos iniciar no item 15. Continuando a leitura. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus. Pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz-se mister que ele seja infinito em tudo. Sendo infinitos, os atributos de Deus não são suscetíveis nem de aumento nem de diminuição, visto que, do contrário, não seriam infinitos, e Deus não seria perfeito. Se lhe tirassem a qualquer dos atributos a mais mínima parcela, já não haveria Deus, pois que poderia existir um ser mais perfeito. Então, como a gente viu na leitura anterior, essa ideia de infinito, ela ainda é complicada para nossa compreensão, mas ela vai se tornando cada vez mais clara à medida que vamos fazendo a leitura e os esclarecimentos. Infinito significa não ter fim, né? Não ter fim nem para um lado, nem para um outro, nem num sentido, nem no outro. E isso cria para nós a perspectiva de não limites, ou seja, se você estabelecer que a justiça de Deus vai até aqui ou até ali, que a bondade de Deus vai até aqui ou até ali, que a misericórdia de Deus vai até aqui ou até ali, esse aqui ou ali limita, ou seja, estabelece um fim, estabelece uma fronteira, um ponto de onde ela não ultrapassa. E basta que isso aconteça para que a gente consiga estabelecer por raciocínio que qualquer coisa que ultrapasse aquele limite que estabelecemos seria mais perfeito, mais misericordioso, mais justo ou acima de Deus. E, consequentemente, Deus não seria mais o ser supremo, não seria mais o ser soberano. E é nesse sentido que a gente precisa compreender esses atributos infinitos, porque sendo infinitos, não tendo fim, não há limite, não há fronteira, não há ponto a ultrapassar. A outra concepção é, se vai até ali, significa que não cobre além, que não alcança além, que é, portanto, limitado àquela fronteira ou àquele limite. E isso não é concebível quando se está pensando em Deus e na sua infinita perfeição. Então, todos os atributos sendo infinitos, eles passam, por raciocínio lógico, a cobrir
todas as possibilidades que a gente possa conceber, todos os espaços que a gente possa conceber, todas as situações que a gente possa conceber. E é importante manter isso em nossa mente, mesmo nas situações mais difíceis de compreender. Item 16. Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus, salvo sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que, se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro, e então não seria Deus. Se houvesse entre ambos igualdade absoluta, isso equivaleria a existir de toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder, confundidos assim quanto à identidade, não haveria, em realidade, mais que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um não faria o que o outro fizesse, mas então não existiria igualdade perfeita entre eles, pois que nenhum possuiria a autoridade soberana. E aqui, novamente, a nossa dificuldade de compreensão de algo sem limites, de algo sem fronteiras, de algo infinito em todos os sentidos e para todos os lados. Sendo infinito, cobriria então todas as possibilidades, seria perfeito em todas as direções e em todas as virtudes e em todos os atributos, e consequentemente seria único. Por quê? Porque se houvesse um outro tão perfeito, tão igual, tão infinito, não haveria como diferenciar até onde vai o poder de um e até onde vai o poder de outro, e consequentemente a concepção seria de que são um e a mesma coisa, são um só e a mesma coisa. É nesse sentido que a gente precisa entender que Deus é único. Por quê? Porque se houvessem duas vontades, essas vontades infinitas precisariam entrar em um acordo, precisariam combinar para onde iriam, né, ou qual decisão tomar, e não haveria a estabilidade que se observa em todas as coisas que partem da divindade. Ao mesmo tempo que, sendo exatamente iguais, como que a gente iria definir onde é que começa um e onde é que termina outro? Então é inconcebível pensar em dois deuses exatamente iguais e fazendo exatamente as mesmas coisas o tempo todo. É como se houvessem dois de nós, duas consciências iguais a nós. E é isso que a gente precisa perceber e compreender. Quando há essa igualdade, é que, na verdade, estamos falando de um ser único, né? Então, independente de como é a manifestação ou de qual nome a gente dá em cada região ou em cada religião que a gente esteja ligado, não importa se o termo está em inglês, se está em muçulmano, se está em chinês, em aramaico, não importa em que língua nós estamos nos expressando, quando estamos nos referindo a Deus, a ideia é única, é a mesma ideia, é o mesmo conceito, é o mesmo princípio que nos rege, e por isso Deus é único. Item 17. A ignorância do princípio de que são infinitas as perfeições de Deus foi que gerou o politeísmo, culto adotado por todos os povos primitivos que davam o atributo de divindade a todo poder que lhes parecia acima dos poderes inerentes à humanidade. Mais tarde, a razão os levou a reunir essas diversas potências numa só.
Depois, à proporção que os homens foram compreendendo a essência dos atributos divinos, retiraram dos símbolos que haviam criado a crença que implicava a negação desses atributos. Então, o que significa isso? Lá atrás, no passado, a gente tinha Deus do raio, Deus da chuva, Deus da tempestade, Deus da nuvem, Deus da árvore, Deus da terra e assim sucessivamente. Em algum momento a gente estabeleceu que 4 elementos constituíram a terra, então tínhamos o Deus do ar, o Deus da terra, o Deus do fogo e assim consequentemente. E isso fazia com que a gente tivesse compreensões equivocadas. Consequentemente, a nossa vida ela era regida por diversos deuses e a gente limitando esses deuses a cada situação. Então você tinha um deus da guerra, você tinha um deus da paz, você tinha um deus da tempestade, você tinha um deus da chuva, né? Você limitando isso, limitando os poderes divinos, você acabava por não ter esse Deus infinitamente perfeito. Consequentemente, sempre se estabelecia algum tipo de hierarquia entre esses deuses. Na medida em que você estabelece essa hierarquia, você precisa colocar alguém no comando. Estabelecendo esse ser supremo como estando acima dos outros deuses, qual que era a ideia que a gente estava construindo? A crença de que haveria sempre um que seria superior a todos, um Deus único, um Deus que comandaria a todos os demais deuses, e essa ideia sempre prevaleceu em toda a história da humanidade, durante todo o tempo em que a humanidade utilizou o seu raciocínio, sempre ficou claro que haveria um ser supremo a todas as coisas e a todas as entidades superiores a nós. Item 18. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro o ultrapasse, porquanto o ser que o excedesse no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja infinito em tudo. É assim que, comprovada pelas suas obras a existência de Deus, por simples dedução lógica, se chega a determinar os atributos que o caracterizam. Então observa que não é uma questão de crença, não é uma questão de acreditar sem raciocínio, pelo contrário, pelo raciocínio, pela lógica, pelo conjunto de informações que você vai concebendo, é que você chega a essa condição de compreender Deus como um ser único e infinito em todos os seus atributos. Porque se qualquer pedacinho de limite que a gente coloca pode ser ultrapassado e, consequentemente, sendo ultrapassado por outro ser, esse ser é que passa a ser Deus. Sendo infinito em seus atributos, infinito em suas virtudes, Deus não pode ser ultrapassado por ninguém. E aqui há uma diferença. Para Deus, aquilo que nós consideramos como virtudes, ou seja, são coisas que são conquistadas por nós, para Deus são atributos. Lembra do conceito de atributo? Atributo é aquilo que, se você retirar, aquilo que sobra não é mais o que era. Então, se eu retiro retiro a infinidade, né, a coisa sem limites, né? O infinito de qualquer dos atributos de Deus, aquilo que sobrou não é mais Deus, porque eu botei um limite, seja na sua bondade, seja na sua misericórdia, seja na sua inteligência, seja na sua perfeição. Se eu estabeleço que existem 2 deuses, é porque um deles
termina em algum lugar onde o outro começa. E, de novo, é um atributo é algo que está limitado, né? E você está removendo um atributo de Deus, que é ser único. Então, não há como a gente conceber Deus sem concebê-lo com todos os seus atributos na condição de infinito. Item 19. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições e não pode ser diverso disso, ou seja, não pode ser diferente disso. Tal o eixo sobre que repousa o edifício universal. Esse o farol cujos raios se estendem por sobre o universo inteiro, única luz capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade. Orientando-se por essa luz, ele quem? O homem, ele nunca se transviará. Se, portanto, o homem há errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que lhe estava indicado. Tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las, dispõe o homem de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos, que tenda a não tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há de verdadeiro o que não se afaste, nem um tio, das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhum esteja em oposição àquelas qualidades, aquela cujos dogmas todos suportem a prova dessa verificação sem nada sofrerem. Então, além de tudo isso, esse último parágrafo, esse último texto aqui de Kardec, ele faz com que a gente pense a respeito da verdade, né? Se por lógica, por raciocínio, nós conseguimos chegar a essa ideia dos atributos de Deus, e se analisando os atributos de Deus, essa é a única maneira que nós temos de compreendê-lo partindo do ponto limitado da nossa inteligência, qualquer dos nossos conceitos, qualquer dos nossos conhecimentos, qualquer qualquer construção da nossa inteligência que se afaste desses atributos que nós discutimos ao longo aí desses episódios, qualquer coisa que nos limite, que coloque alguma fronteira, algum ponto, até aqui Deus vai, daqui para lá ele não vai mais, está se afastando da verdade. Não importa se a análise que a gente está fazendo ela é filosófica, não importa se a ideia que está sendo discutida é psicológica, não importa se nós estamos tratando de algum item da moral, da própria religião, da ciência em si, não importa onde nós estamos atuando e onde a nossa inteligência está construindo determinado raciocínio, se nós não levarmos em consideração essa existência dessa inteligência suprema e soberana, essa força criadora única e eterna e imutável, se a gente não tiver esse conceito de que é imaterial, no sentido de que não é matéria e, portanto, não tem como ser capturado ou representado por qualquer elemento que apenas busca reflexos da matéria ou características da matéria, então, sendo
sendo imaterial, é impossível de detectá-lo, é onipotente no sentido de que não há nenhuma outra potência superior ou igual a ele, né? Soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Se esse não é o conceito que está dentro da nossa mente, quando a gente está pensando, e essa palavra que nós usamos aqui em português, Deus, e nas outras línguas as suas traduções, mas se a gente, quando concebe esse ser supremo, essa inteligência suprema acima de todas as coisas, causa primeira de todas as coisas, quando a gente está fazendo isso, a gente não junta a tudo isso, todos esses atributos de forma infinita, né, sendo sempre infinitamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, se a gente não junta isso, então a gente não está falando da divindade, a gente está criando algo que a gente possa estabelecer um limite de alguma forma, e consequentemente a gente não está tratando da causa primeira de todas as coisas, da inteligência das inteligências, do Criador de todo o universo que nos cerca. É esse o conceito que tem que ficar claro na nossa mente. Tentar fazer qualquer movimento no sentido de limitar, de anular ou diminuir a Deus é improvável que a gente consiga encontrar solução para todas as questões que ainda estão em nossa mente e que a gente busca por solução. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou, e a gente encerra aqui esse conjunto do capítulo 2 e vamos para o próximo capítulo no próximo episódio. Prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja.